pelo amor de Deus, não carregue o seu celular no quarto que você dorme. Jura, Laí? Nossa Senhora, você tem Nossa, eu ideia? tenho uns 15 carregadores no meu quarto. Você imagina. Você acha que eu tenho que tirar imediatamente Claro, hoje, você essa tem que noite? tirar. Primeiro você tem que ter o seu celular sempre desligado. Não interessa, não é porque eu estou dando entrevista, não. Qualquer hora que você me pegar, eu estou com o celular desligado. Tá? Segundo, Por quê? Porque principalmente. Qual a utilidade dele desligado? Eu que sou o dono dele, não é? A tecnologia não me controla, eu controlo ela. Eu estou usando ela. Só conheço na minha vida duas pessoas que agem assim. Você e o Zeca Pagodinho, acredite se quiser. O Zeca também acha que o telefone é para ele usar. É para mim usar, é verdade. A tecnologia é nossa escrava, não é nossa patroa. E ela é minha patroa total, eu carrego o telefone na minha cabeceira, assim. Mas você não Não sabe. pode. Não, eu prejudico seu sono. Mas se eu tiver com ele carregado, ele pode ficar na minha cabeceira? Não, de jeito nenhum. Mas eu vou ficar... eu Nem não vou conseguir dormir. nem no modo avião. Jura? Se você tem iPhone, nem no modo avião. Porque eu vou te explicar. A Apple fez uma coisa muito interessante. Você tem iPhone? Tenho. Então você há de convir que o iPhone demora a desligar e demora a ligar. Você já viu isso? Já. Tá. Por que eles fizeram desse jeito? Não sei. Sei lá, vou te explicar, São lerdos. Você vai entender por quê. Ah. Porque o Jobs, o Steve Jobs, ele queria que ele nunca fosse desligado. Porque ele funciona como antena para os outros que estão por perto. Então é um jeito de ao invés de colocar torres, eles funcionam como antena. Mas então, por isso que é difícil, quando você liga ele, você ficar esperando ele ficar ligado. Ele demora, de propósito, eles fazem isso de propósito. Não é falta de tecnologia, não. Agora você entendeu por quê. Então você não pode ter nenhum aparelho eletrônico. Você quer ver uma coisa que prejudica tremendamente? É você ter um despertador ligado na eletricidade. Você pode até ter um despertador na sua cabeceira, a pilha, mas não tem ele ligado na eletricidade. Porque no Brasil nós temos o que se chama dirty electricity, eletricidade suja. Aquela frequência de 60 Hz que eles falam que a eletricidade brasileira tem, não é verdade. Aquilo oscila. E no oscilar, cria uma poluição eletromagnética que vai pela parede, onde está passando os fios. E vai pela sua cabeceira e interfere. O seu despertador, em geral, está na altura do seu cérebro. Então ele prejudica muito. O telefone também, o carregador também. Então, isso eu vou tirar. Então, isso te atrapalha muito. O telefone eu não sei se eu consigo tirar de perto de mim lá durante a noite. Eu acho que eu vou me sentir, sei lá, perigosamente órfão. Também está viciado. Estou viciado. Mas é mesmo, é viciado. A eletrônica vicia. Vicia. E você confirma essa história de que o homem não deve comer soja? Homem preocupado com a virilidade, digamos assim. Deixa eu te falar. Não é esse ponto. O problema maior da soja é na criança. Porque o leite de soja, que é o Oriente não faz uso disso, no Japão não existe leite de soja, a soja tem uma isoflavona que é semelhante ao hormônio feminino, ao estrogênio. Então, quando você dá isso para um menino, todo dia ele tomar um leite de soja, ele, se passar dos 7, 8 anos tomando, o pênis dele não cresce, ele tem a síndrome do pênis pequeno. E a menina que toma leite de soja todo dia, ela, aos 9 anos de idade, ela tem menarca, está menstruando, ela tem mama e já tem pelo na região pubiana. Meu Deus, então mexe com todo os hormônios. Né? Agora, quando você fermenta a soja, aí o natô, o miso, o tofu, o tofu não. Tofu não é soja, fermentada. O tofu é coagulado. Tem um tofu que é fermentado, mas no Japão, aqui não. O tofu daqui já não está na mesma categoria. Tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é em relação aos plásticos. Que hoje tudo vem em plástico, né? Vem a bandeja de isopor, aí vem as frutas aqui envolvidas num plástico. Aí você vai tomar água, você compra uma PET de água, o café é um copinho de plástico. É um festival de plástico, né? E tanto é que quando tá bom o plástico, eles botam na livre de BPA, né? Bisfenol A. Mas o plástico é causador de câncer, como o amianto e o alumínio? Contribui sim, deixa eu te falar. O bisfenol A, que você acabou de mencionar, e o fitalato, que são componentes do plástico,
sobre temperaturas muito elevadas ou muito baixas, você colocar no freezer, por exemplo, também vai liberar. Não é só o café quente. É o calor e o frio. É os dois extremos. Você entendeu? Se você, por exemplo... Se eu pegar uma garrafa PET de água mineral, colocar no freezer, vai liberar bisfenol A. Mas eu posso colocar na geladeira? Na geladeira você pode, mas no freezer não. 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 Então, Entendeu? Não posso congelar. Então, deixa eu te falar. Então, o pior é o micro-ondas. Você imagina uma mãe que está nos assistindo, que não sabe disso, que ela vai esquentar a mamadeira da criança. No micro-ondas. Aí ela pega a mamadeira de plástico, meu Deus. esquenta no micro-ondas. Quando ela termina, aquilo ali está cheio de bisfenol A e fitalato. Aí a criança engorda. Hoje tem uma epidemia de obesidade em crianças com menos de 6 meses. Só falta você me dizer que elas estão comendo muito e não fazendo ginástica. Qual a explicação para uma epidemia de obesidade com crianças com 6 meses? É o micro-ondas e o plástico. Caramba! E hoje, agora, mais recente, tem no mercado mamadeiras que já não tem bisfenol A mais, entendeu? São mais caras, mas tem. Quer dizer, a pessoa pode procurar uma mamadeira que não libera bisfenol, já tem disponível. É o tal do livre de BPA, né? É, livre de BPA. E aparece um selo escrito livre de BPA. Eu ontem vi até num trabalho que eu fui fazer, um furô para criança e com um selo, livre de BPA. Certo. Eu não entraria, mas tudo bem. Porque pode ter outras coisas que vão descobrir depois, você concorda? Concordo, Vão descobrir depois, porque toda hora descobre uma coisa. É igual a história nova, do sol, você quer ver? Você fala assim, o sol produz vitamina D. Duda estava doida para fazer essa pergunta do sol. O sol, então vamos lá. O sol produz a vitamina D. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de tomar sol, eu tomo vitamina D. Eu falo, querido, mas a natureza é muito mais rica do que você pensa. É muito mais inteligente. Deixa o papel A natureza é muito mais inteligente do que você pensa. Lá tem muitas outras coisas no sol que eles nem descobriram ainda. Por exemplo, se eu estiver andando com o pé no chão, cabeça descoberta, no sol, eu faço uma conexão. A maior reserva de elétrons livres na natureza é na crosta terrestre. Você não sabe o bem que faz para a sua saúde você colocar o pé na areia. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Né? Gente, eu não coloco o pé na areia séculos. Ainda mais com esse sapato. Se você andar com um sapato com solado de borracha. Não, digo de couro, você ainda absorve um pouco. Mas com de borracha não bloqueia. Então, e eu tomo vitamina D porque eu acho que eu estou... Você acha que está resolvido? Não está resolvido, não. O sol tem que vir junto. Hoje eu andei 40 minutos, eu ando toda manhã. Eu andei em volta do meu prédio, dentro do prédio, sem risco nenhum, e eu pego o sol, entendeu? Direitinho. Pergunta fatal. E os exercícios físicos? Pois é, a atividade física é fundamental, é outro remédio, né? Eu digo o seguinte, hoje uma pessoa com mais de 40 anos, que não está em atividade física diária, ela está querendo morrer doente, entendeu? Isso aí não tem preço, isso não tem preço. Diária? Diária. Eu faço ginástica diariamente. Estou fazendo 2 vezes por dia. Eu já fiz hoje de manhã, agora eu pulo 500 vezes numa câmara elástica, tá? Escuta, eu faço musculação, eu ando numa esteira rolante, esteira ergométrica, 15 minutos, eu faço parte de uma plataforma, fico numa plataforma vibratória, power plate, durante 5 minutos, e eu faço 3 vezes sauna seca. Eu coloco a sauna a 90 graus, entro na sauna, você imagina o que é 90 graus. Nossa. Eu fico 3 minutos, estou todo molhadinho, saio, tomo água, entro de novo, saio, tomo água, entro de novo. Eu gasto em tudo isso mais ou menos 1h30. Eu faço sábado, eu faço domingo, eu faço todo dia. Eu vou fazer 74 anos de idade, eu posso trabalhar 12 horas, não tem problema nenhum, nada, ninguém me acompanha. Ainda vem me dar entrevista. Glória, qual é o valor do sono no gerenciamento do câncer? O sono, eu diria, uma noite de sono bem dormida, não tem remédio que chegue perto. Tem nada melhor para a sua saúde do que você dormir no escuro absoluto,
Você não pode dormir com luz nenhuma acesa no seu quarto, ou no banheiro, ou no corredor. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Você tem que estar assim, você senta na cama, põe a mão na sua frente. Se você enxergar a sua mão, o escuro não está o bastante. Por que isso? Porque quando você está no escuro absoluto, a sua glândula pineal começa a liberar uma coisa chamada melatonina. Se você acender a luz para ir no banheiro, pronto, já dá problema. Porque a pineal interpreta que o dia está amanhecendo e para de produzir melatonina, e o seu sono, a partir daquele momento, já não é tão reparador. Eu oriento as pessoas a ter uma lanterna na cabeceira da cama. Você vai ao banheiro à noite, você liga a lanterna. De preferência com luz vermelha, que não incomoda a pineal. Porque se você for acendendo luz, quando você volta, mesmo que você volte a dormir, já não é a mesma coisa. Então, tem que ter escuro absoluto. Não pode ter nenhum eletrônico ligado. Nada, nada, luzinha disso, luzinha daquilo, nada ligado. Nada, tudo desligado. Entendeu? Silêncio absoluto. E agora eu vou te falar o grande segredo. 1 hora de sono antes da meia-noite vale por 2 depois. Ainda tem que dormir cedo? Não, se você dormir das 10 às 10 horas, das 10 à meia-noite dá 2 horas. Você tem que dormir 4 horas depois da meia-noite para equivaler. Caramba. Então os nossos antepassados, o que eles faziam? Dormiam cedo. Não tinha eletricidade. Chegava de noite, o que eles iam fazer? Dormir. E quando o sol amanhecia, eles acordavam. Esse é o correto. Esse é o correto. Mas esse é um padrão difícil, né? Não é tão difícil. Eu, por exemplo, faço. Faz? Não é tão difícil, não. Eu acho difícil.